Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje, para a alegria dos fãs do Tiranossauro, nós vamos falar hoje um pouco sobre a descoberta de uma nova espécie de tiranossauro nos Estados Unidos, que muda um pouco o que a gente sabe sobre a origem e o desenvolvimento desse animal. Parece que o rei não reinava sozinho. Então, logo após a vinheta, a gente discute mais sobre esse trabalho. O Tyrannosaurus Rex é, sem sombra de dúvida, o mais famoso dos dinossauros e um dos maiores predadores terrestres que já viveram no planeta Terra. Descrito no início do século XX, desde sempre o rei dos lagartos tiranos capturou a fascinação e o imaginário popular graças ao seu tamanho e à imagem construída, muitas vezes de forma exagerada, de um feroz e poderoso predador. Por muito tempo, a espécie Tyrannosaurus rex reinou soberana como a única espécie do gênero Tyrannosaurus. Não sem disputa, é claro. Em 1955, o paleontólogo soviético Maliv descreveu uma espécie de tiranosaurídeo da Mongólia que ele chamou de Tyrannosaurus batar, que uma década depois acabou se tornando seu próprio gênero, o Tarbosaurus batar. A confusão, porém, é compreensível, já que os dois animais eles são fisicamente muito parecidos, a tal ponto que mesmo hoje há gente que defende que os dois animais pertenceram ao mesmo gênero, né? Apesar de serem uma minoria de cientistas. Algo semelhante aconteceu na China em 2001, quando dentes de um tiranosaurídeo foram encontrados na cidade de Zhucheng. O animal foi nomeado como Tyrannosaurus zhuchengensis, mas o gênero logo se tornou um nomen dubium, ou seja, quando a validade de uma espécie é questionável e impossível de se confirmar. Nesse caso, é muito mais provável que esses dentes eles tenham pertencido ao Zhucheng tyrannus, que é um outro gênero de tiranosaurídeo chinês descrito em 2011. E também, é claro, tem o caso envolvendo nanotirannos, né? Mas esse caso é um pouco mais complexo e eu já falei dele no último vídeo que eu lancei aqui do canal, então vocês deem uma olhada depois nesse vídeo também. Mas talvez o caso mais famoso aí de uma tentativa de se erigir uma nova espécie de tiranossauro seja do trabalho de 2022 escrito por Gregory S. Poe e colaboradores. Gregory S. Poe, para quem não conhece, é um famoso paleontólogo e paleoartista, né, que fez alguns trabalhos muito importantes ali nos anos 90. Por exemplo, ele foi um dos primeiros paleoartistas a retratar dinossauros emplumados, muito antes da gente sequer descobrir que os dinossauros não avianos realmente tinham penas, né? Mas ele também deu umas bolas fora, né? Vocês devem conhecer, por exemplo, a história de que o Velociraptor que nós temos no livro Jurassic Park e que depois é transportado para o filme, esse Velociraptor na verdade é baseado no Deinonychus. E em parte do motivo pelo qual ele é chamado de Velociraptor é porque o Gregory S. Poe lançou um livro ali nos anos 80, 90, e nesse livro ele chama o Deinonychus de Velociraptor, porque ele achava que o Deinonychus ele era uma espécie dentro do gênero Velociraptor. Só que ninguém aceitou essa hipótese dele, né? Ninguém a não ser o Michael Crichton, né, que escreveu o livro Jurassic Park, né? E no fim das contas também, pro autor, o nome Velociraptor também tinha uma sonoridade melhor e tal, então ele acabou mantendo o nome Velociraptor, mas na verdade era o Deinonychus, né? Era baseado no Deinonychus. E o Gregory S. Poe está envolvido em várias polêmicas nesse sentido, né? De juntar espécies ou separar espécies, né? Que não necessariamente são aceitas cientificamente, né? Mas ele faz aí. Mas ele também tem seus trunfos como pesquisadores, né? Como pesquisador, a gente não pode deixar isso passar também. E pois bem, nesse polêmico estudo do Poe e os seus colaboradores, os autores afirmam que não havia apenas uma espécie de tiranossauro, nem duas espécies de tiranossauro, mas no caso haviam 3 espécies de tiranossauro. No caso, as duas espécies extras seriam o Tyrannosaurus imperator, que eu pessoalmente acho assim um nome incrível,
uma pena que não esteja sendo usado, e o Tyrannosaurus regina, ou seja, o lagarto tirano imperador e o lagarto tirano rainha, respectivamente. Para fazer essa distinção entre as espécies, os pesquisadores usaram basicamente comparações entre morfotipos robustos e leves, né? Então, vendo ali que um determinado espécime de tiranossauro tinha um corpo mais robusto, uma outra determinada espécime tinha um corpo mais leve, né? Mais gracioso. Eles também usaram aí as diferenças, né, que é a presença de dentes incisiviformes no osso dentário da mandíbula, que alguns tinham e outros não, e a relação entre comprimento e grossura do fêmur. Basicamente foram essas distinções aí que eles usaram para dividir em 3 espécies, né? O Tiranossauro Rex, o Tyrannosaurus regina e o Tyrannosaurus imperator. O problema com essa pesquisa é que desde o início ela não foi bem aceita por outros pesquisadores. Logo que ela saiu, vários paleontólogos como Thomas Holtz, Thomas Caro, Steven Brussati, né, dentre outros paleontólogos famosos, já levantavam questionamentos muito pertinentes em relação aí sobre a metodologia e as conclusões que o trabalho chegava. Para a maioria dos pesquisadores, apesar da existência de mais de uma espécie de tiranossauro ser plausível e até mesmo ser esperada, na verdade, de certa forma, o estudo do Poe e colaboradores não apresentou evidências convincentes nem relevantes o suficientes para fazer a distinção das espécies, motivo pelo qual quase ninguém no meio científico leva a sério esse estudo hoje em dia. Um dos únicos cientistas que defende a pesquisa ainda hoje é o próprio Gregory Poe, né? Mas ele não encontrou muito apoio entre outros paleontólogos. Ainda hoje o Gregory Poe bate o pé e diz que não, eram 3 espécies mesmo, e é um dos únicos que continua defendendo essa ideia, sendo que pelo menos a maioria dos outros paleontólogos já pularam fora desse barco, né? E parecia mesmo que assim, que o trono do Tiranossauro Rex ele estava meio que sem disputa nenhuma, pelo menos até agora. No dia 11 de janeiro de 2024, foi publicado um estudo de Sebastian Daumann e colaboradores, no qual eles descrevem uma nova espécie para o gênero Tyrannosaurus. O animal recebeu o nome de Tyrannosaurus macraensis, nome difícil de pronunciar, né? Cujo epíteto específico é uma homenagem ao grupo McRae, né, a formação geológica em que os fósseis foram descobertos. O fóssil ele consiste em um crânio fragmentado, alguns dentes avulsos e também pedaços de vértebras caudais. Ele foi encontrado originalmente em 1983 em rochas ali da formação Hall Lake, que é parte desse grupo chamado de McRae, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Na época, o fóssil tinha sido registrado como pertencente a um T-Rex, até que essa nova pesquisa fez uma redescrição do material. E no que o T. macraensis difere do T-Rex? Bom, a maior parte dos caracteres distintivos estão no crânio do animal. Obviamente, já que a gente só tem o crânio dele praticamente para a gente poder comparar, né? Dentre as diferenças nós temos o osso do dentário é mais comprido e o animal ele tem um queixo menos proeminente. A mandíbula inferior é mais baixa, ou seja, se a gente olhar de lado, ela é mais fina verticalmente do que a mandíbula do T-Rex. O que inclusive sugere que esse animal tinha uma mordida bem mais fraca do que o T-Rex. Os dentes do T. macraensis, né, o macraensis, eles são menos pontudos e mais achatados lateralmente também, e as cristas pós-orbitais, né, ou seja, o osso aqui de trás das órbitas, eles são menos proeminentes também do que em T-Rex. De resto, os dois tiranossauros provavelmente eram bem parecidos, tanto em tamanho quanto em morfologia. Inclusive, ele deveria ter ali um tamanho aproximado de mais ou menos 12 metros de comprimento. Pelo menos até que a gente encontre novos fósseis para descrever mais diferenças. E uma diferença muito relevante também é a temporalidade dos animais. Enquanto o T-Rex ele viveu entre 68 e 66 milhões de anos atrás, durante a época maastrichtiana do período Cretáceo, o T. macraensis ele é muito mais antigo, datando entre 72 e 70 milhões de anos atrás, entre a época campaniana e a época e o início ali da época maastrichtiana. Isso significa que o T. macraensis era entre 5 a 7 milhões de anos mais antigo que o T-Rex.
E como espécies de seres vivos não costumam existir por tanto tempo assim, é muito provável que eles sejam mesmo espécies diferentes de um mesmo gênero. Uma coisa interessante que essa descoberta traz é a discussão sobre onde foi a origem de um grupo chamado de Tyrannosaurini, que é a tribo da qual fazem parte o Tyrannosaurus, o Tarbosaurus e os Ushank-Tyrannos. Como o T-Rex ele era o único representante norte-americano desse grupo, antigamente se acreditava que Tyrannosaurini eles se originaram na Ásia e então migraram para a América do Norte, né? E esses animais que migraram para a América do Norte teriam dado origem ao T-Rex ali nos Estados Unidos, que acabaria vencendo ali uma competição por território e recursos com outros tiranossauros nativos que acabaram sendo extintos. Porém, com essa nova espécie de tiranossauro do sul da América do Norte, essa hipótese meio que ela se torna um pouco mais improvável. Uma hipótese que se torna muito mais provável é que, na verdade, os Tyrannosaurini se originaram no sul de Laramídia. Laramídia aí era como era chamado a metade oeste da América do Norte nessa época, porque existia um mar interior dividindo a América do Norte de oeste para leste, né? Então, de um lado a gente tinha Laramídia, de um lado a gente tinha Apaláchia, né? E esse animal ele viveu no sul de Laramídia, né? Essa nova espécie de tiranossauro. Então, a ideia é de que essa tribo dos Tyrannosaurini, ela provavelmente se originou no sul de Laramídia e só então é que os Tyrannosaurini foram se espalhar para a Ásia. Então, ao invés deles virem da Ásia para a América do Norte, ali por uma ponte de terra através do Alasca, na verdade foi o contrário. Eles se originaram na América do Norte e migraram para a Ásia, onde foram ali dar origem ao Tarbosaurus e aos Ushank-Tyrannos. Pelo menos é essa que parece a hipótese mais provável agora. Uma curiosidade é que, enquanto o Tyrannosaurus macraensis ele dominava o sul de Laramídia, a parte mais ao norte era dominada pelo Albertosaurus sarcophagus, um tiranosaurídeo de outra linhagem, né? Então os dois animais eles conviveram juntos. Não sabemos se eles viviam nos mesmos espaços, né? Eles viveram ao mesmo tempo, mas não sabemos se eles conviveram nos mesmos espaços, se eles chegaram a competir um com o outro, vai saber, né? Fica a ideia de paleoarte aí para vocês. E a descoberta do Tyrannosaurus macraensis indica não só que os Tyrannosaurini provavelmente surgiram na América do Norte, como também que eles atingiram tamanhos gigantescos muito mais cedo do que se pensava anteriormente. Ou seja, essa nova descoberta dessa nova espécie de tiranossauro traz várias informações novas aí para o estudo da evolução desse grupo dos tiranossauros, né? Então, uma descoberta muito interessante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais curto, mas eu queria falar especificamente só dessa descoberta, né? O mês de janeiro de 2024 aí foi um mês muito importante aí para as descobertas envolvendo tiranossauros, né? Como eu falei, né? A gente teve um trabalho logo ali no início de janeiro falando, né? Advogando novamente pela existência do Nanotyrannos e agora a gente tem esse novo estudo falando sobre essa nova espécie de tiranossauro, né? O que é muito interessante e essa descoberta tem muito mais força do que a descoberta do Greg Poe ali dos anos de 2020, né? Então, realmente, sim, uma descoberta muito legal. Comentem aí o que vocês acharam dessa descoberta, o que vocês acharam do Tyrannosaurus macraensis. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, seus inimigos, com todo mundo que você conhece. E se você gosta do meu trabalho de divulgação científica aqui no YouTube, considere contribuir com qualquer valor através da nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com. Esse dinheiro será utilizado para manter esse projeto de divulgação científica e, quem sabe, expandir ele no futuro. E qualquer valor já me ajuda demais. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.